Olá, está começando mais um Direito Sem Fronteiras. Imagine comprar um produto e descobrir que ele não está funcionando ou até mesmo desistir de uma compra porque o item não era o que você esperava. A maneira como estas situações são resolvidas vai variar de país para país. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. As leis que tratam das relações de consumo e como a comunidade internacional vem trabalhando para resolver conflitos nesta área. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui nos estúdios da TV Justiça a professora de Direito Internacional Inês Lopes e o professor e especialista em relações de consumo Mário Frota. Antes de iniciarmos o nosso debate, eu agradeço a presença dos nossos convidados nos estúdios da TV Justiça e, como sempre, vamos acompanhar uma reportagem de Carolina Puga sobre o tema de hoje. O aumento da relação comercial entre os países coloca à disposição do consumidor diferentes produtos. Com a internet, a possibilidade de compra foi ampliada. Com tantas mudanças, é preciso ter mais cuidados com os direitos do consumidor. Cada país desenvolve normas de proteção a esse público que tem buscado seus direitos e se mostrado cada vez mais exigente. O estudante brasileiro Rodrigo Mariani viveu na pele a diferença entre as leis de dois países. Ele trabalhou como vendedor de uma loja nos Estados Unidos. Bem, a principal diferença, eu acredito, seja na sinceridade com o cliente, vamos dizer assim. Acredito que lá você tem uma facilidade bem maior de fazer trocas, de fazer devoluções, de reclamar por um produto que esteja estragado. E aqui realmente a gente meio que passa raiva, a gente precisa às vezes lutar para ter um direito. São vários os países que têm investido na legislação. Em alguns, a proteção está prevista em leis, como é o caso do Chile e do Uruguai, por exemplo. Em outros casos, além da legislação, o consumidor encontra respaldo também no texto constitucional. É o que acontece na Argentina, Bolívia, Brasil, Espanha e Portugal. Aqui no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor completou 23 anos em 2013 e não faltam reclamações aos PROCONs. Por isso, o consumidor precisa tomar alguns cuidados para poder resolver possíveis problemas. Pedir a nota fiscal ao comprar um produto é um deles. Ela é essencial para a troca da mercadoria. Lembra do Rodrigo que apareceu lá no início dessa reportagem? Pois é, diante da facilidade de troca ou devolução da mercadoria, ele conta que quase se rendeu a uma prática comum nos Estados Unidos. Eu fui convidado para assistir um espetáculo de balé com ingresso do estudante lá, que eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso, que era mais de $100. E eu fui numa loja, comprei um blazer, porque as pessoas iam de smoking, as mulheres iam de vestido longo. Eu comprei um blazer e fui ao balé com etiqueta pendurada atrás do blazer para devolver no outro dia. Acabou que eu não devolvi, que eu quis guardar, mas eu realmente poderia ter devolvido se eu quisesse. Um ponto, antes de entrar nessas questões que nós vimos na reportagem agora, que são referências culturais que são extremamente importantes, me parece, pelo menos, em relação a essa questão das relações de consumo, mas há um aspecto também, que é o fato de que, como é um ramo do direito relativamente novo, para muitas pessoas parece que é algo que é um pouco doméstico, digamos assim, é algo que faz parte do dia a dia quando você vai na padaria. Não é bem assim. Na verdade, é um tema muito sério que é tratado em nível constitucional e até mesmo internacional, não é mesmo, professor? Assim é, na realidade, e se nos não esquecermos de que mais de 90% das atividades cotidianas de um cidadão se subsumem, se traduzem em relações jurídicas de consumo, então ficaremos a ter a noção da importância do direito do consumo, como se diz na Europa, do direito do consumidor, como se diz no Brasil. Da importância e da necessidade de medidas de proteção sempre que o mercado de consumo não trate convenientemente do direito do próprio consumidor. Um aspecto interessante que nós teremos oportunidade de analisar hoje é justamente o fato que o professor Mário Frota, que é angolano, mas radicado
em Portugal e acompanhou, inclusive, a elaboração do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. E a professora Inês também morou na Inglaterra, então teremos a oportunidade ainda hoje de falar a respeito de aspectos culturais que fazem a diferença em relação à questão do hábito de consumo, que, na verdade, reforçando ainda mais essa primeira pergunta que eu fiz ao professor Mário, professor Inês, que estamos falando da essência do próprio sistema capitalista, ou seja, algo globalizado nos dias de hoje. O consumo é algo que movimenta a economia no mundo todo. Sim, se nós observarmos a forma como está estruturada a sociedade internacional e no sistema capitalista, nós temos, de um lado, os poderosos, que seriam as empresas, e na outra ponta nós temos os consumidores. E esses consumidores, eles são tão importantes quanto a empresa que está do outro lado, porque se não houver consumidor, você não vai ter produção. Então, esse funcionamento da atividade econômica, ela deve ser pensada em todos os participantes desse sistema, não só da perspectiva do comércio para as empresas, mas de um comércio para o consumidor. Hoje, com a economia globalizada, você não precisa mais se deslocar, sair das fronteiras do Estado para que você tenha contato com produtos internacionais ou com empresas internacionais. A gente pode aqui citar várias empresas que já estão instaladas no Brasil ou que nem estão instaladas, mas que destinam seus produtos por meio dos meios eletrônicos, por exemplo. Então, o consumidor é também um sujeito de direito internacional sob a perspectiva jurídica e merece uma proteção internacional também. As quadrilhas transnacionais, o que é um outro motivo de preocupação do ponto de vista da legislação. Tanto uma pessoa quanto até uma empresa que vai consumir um determinado produto em escala de varejo ou em uma escala por atacado, são vítimas em potencial de grandes quadrilhas que acabam atingindo também o direito do consumidor. Sim, nós temos vários exemplos internos. Por exemplo, nós tivemos aí uma empresa de leite que produziu internamente produtos com, salvo engano, água oxigenada e produtos que não eram adequados para o consumo. Houve, inclusive, uma interdição dessa empresa. E nós temos problemas, por exemplo, os mais recentes que ocorreram na União Europeia, de venda de carne equina como se fosse bovina. E haviam produtores brasileiros que vendiam carne equina lá também. Então, nessas questões, é importante que você tenha mecanismos que você possa responsabilizar internacionalmente aqueles que praticam violações contra o consumidor num determinado local. Mas como ele atinge mais de um país, ele deve ser responsabilizado internacionalmente e é necessária uma cooperação jurídica internacional entre os Estados para que você possa aplicar essas sanções em outras jurisdições também. Eu pego esse gancho exatamente, professor Mário, esse diálogo transnacional entre os Estados, entre os legisladores também, ele acontece efetivamente em relação ao direito do consumidor? A União Europeia tem efetivamente um programa de cooperação transatlântica que passaria tanto pelo Brasil como pelos demais países da América Latina, como ainda pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Há uma variabilidade de sensibilidades a esse propósito. Não se pode dizer com rigor que esse tipo de relações funcione à velocidade de cruzeiro. Mas aquilo a que se deve almejar para, em concreto, responder à sua pergunta, em meu entender, é a criação de uma Interpol económica que possa, na realidade, sempre que de casos de polícia se trate, intervir em qualquer ponto do globo, já que, para além dos exemplos que a professora Inês referiu, as fraudes alimentares, ainda recentemente detectadas na Europa, exigem uma intervenção decisiva das autoridades a esse nível, no que nos toca de forma transatlântica, de modo a que as soluções para os problemas globais o sejam globalmente também.
Essa matéria ela é tratada em alguns países em termos constitucionais, como é o caso do Brasil também, em alguns países da América Latina, e em outros não, como é o caso do Chile, que não, essa questão não é abordada constitucionalmente, mas nas leis supraconstitucionais é tema de uma lei específica. Isso faz alguma diferença em relação ao cabedal jurídico para o combate ao problema do consumo? Absolutamente nenhuma, porque os direitos do consumidor, para além do mais, são direitos naturais. Entroncam no direito natural. E mesmo os direitos fundamentais que possam estar fora de catálogo, para o seu tratamento jurídico, isso não tem qualquer relevância. A Carta de Direitos Fundamentais dos Cidadãos da União Europeia inscreve a matéria da promoção dos interesses e da proteção dos direitos dos consumidores como direitos fundamentais do cidadão europeu. Mas não é inócuo dizer-se promoção dos interesses e proteção dos direitos, porque quando se fala de promoção dos interesses, fala-se de educação para o consumo e de informação para o consumo, que são os dois eixos principais deste tripé: educação, informação, proteção. E do que nós carecemos instantemente em países com os níveis de fraco de desenvolvimento é de uma ação decisiva em matéria de educação e formação para o consumo e de informação consequente para que os consumidores saibam, de modo simples, descodificado, acessível, que direitos são os seus e como os pode reivindicar. Nesse sentido, nós temos uma questão que atinge diretamente o direito do consumidor, que é a questão cultural. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar logo depois do intervalo, quando voltarmos com o nosso Direito Sem Fronteiras de hoje. Não sai daí, a gente volta já. O Centro de Direito Internacional, o CEDIM, promove o seminário Propriedade Intelectual e Política de Concorrência como instrumentos de políticas públicas. O evento é voltado para estudantes, professores, profissionais do direito e interessados na área. Dias 12 e 13 de novembro, em Belo Horizonte. Inscrições no site www.cedim.com.br. Quais são as leis que regulam o cadastro positivo? Quem deve ser beneficiado? Serve para pessoas físicas e jurídicas? As respostas para essas e outras perguntas você acompanha no fórum desta semana. Não perca! Quem ainda não tirou o título de eleitor pode adiantar o processo pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral, o www.tse.jus.br. Em pré-atendimento eleitoral, o eleitor tem acesso a 3 links com informações sobre o título NET. Para fazer o pedido, basta clicar em Iniciar requerimento, preencher o formulário virtual com todas as informações solicitadas. Após o preenchimento dos dados, o sistema gera um número de protocolo. Para finalizar o procedimento, é preciso ir a um cartório eleitoral no prazo de 5 dias corridos. Quem fizer o pedido pela internet deve levar, além dos documentos solicitados, o número do protocolo gerado pelo pré-atendimento online. Para o alistamento eleitoral, por exemplo, é obrigatório apresentar o documento de identificação e o comprovante de endereço. Os homens devem levar também o documento de quitação militar. Entre em www.tse.jus.br e acesse o link Título NET. O serviço facilita e diminui o tempo de atendimento nos cartórios.
Estamos de volta com o nosso programa Direitos Sem Fronteiras, falando a respeito de direitos do consumidor. E ao final do bloco anterior eu falava a respeito de uma perspectiva cultural que me parece importante em relação à questão dos direitos do consumidor, embora a economia seja globalizada, mas nós não conseguimos fugir de determinadas especificidades dos países. Vimos na reportagem agora, inclusive, com relação aos Estados Unidos, apontado como um local que facilmente você consegue comprar um produto, mas tem... Cada lugar que você vai passa por situações diferentes. Essas questões culturais, elas são importantes na própria definição até legal dos direitos do consumidor. Eu vou começar com o professor Mário. Absolutamente. E nós não podemos partir de um princípio oco de que tudo o que acontece no Brasil é mau, tudo o que acontece fora é bom. O que vem da Europa é bom. O que o Brasil possa oferecer é mau. Isto é, liminarmente, algo de erróneo. A Europa teve necessidade, em 2002, o regulamento é o 178, de 28 de janeiro de 2002, de estabelecer uniformemente regras de cumprimento obrigatório, regras rigorosamente iguais para valer na Finlândia, como na Ilha do Pico, nos Açores, em Malmö, na Suécia, como na Mama Rosa, em Portugal, em Brest ou em Bucareste. Porquê? Porque as condições de segurança dos alimentos eram péssimas. A Europa é que esteve na origem daquilo a que vocês chamaram aqui a doença das vacas loucas. Quisemos transformar as vacas de ruminantes, de herbívoras, em carnívoras, transformar-lhe a natureza, e as vacas responderam matando muita gente. Situações de rigor, situações de exigência. Não nos esqueçamos, a qualidade é função do grau de exigência dos consumidores. E isso pressupõe educação. Professor Inês. A questão cultural interfere, sim, e muito no sentido de existem povos mais desenvolvidos no sentido de as pessoas terem mais acesso à educação, e claro que um povo com mais acesso à educação, ele tem mais informação, e aí ele vai exigir mais os direitos dele. E o consumidor, entre aspas, não é o chato, mas é aquele que é um consumidor, ele paga pelo serviço ou pelo produto que ele está consumindo, ele tem o direito de exigir aquilo que ele quer consumir. Então, ele precisa ter essa consciência de como reclamar. E as empresas, por outro lado, elas têm que agir também de forma ética e de forma adequada para garantir aos consumidores os seus direitos. E aí, claro, o consumidor isoladamente, ele não tem o mesmo poder frente a uma empresa. Mas se ele se organiza, e aí nós temos os institutos de defesa do consumidor, seja em nível governamental, privado ou até híbrido, ele consegue ter um poder maior de ação. E aí, claro, quando atinge uma massa de consumidores, nós temos em muitas sociedades a possibilidade de uma ação coletiva. Mas as sociedades menos protegidas, nas suas legislações de consumidor, talvez não tivessem o mesmo privilégio que as sociedades com legislações mais protetivas teriam. Então, quanto mais nessa relação econômica internacional, quanto mais proteção tiver ao consumidor, melhor as empresas vão atuar de modo a colocar no mercado produtos adequados e também garantir uma prestação de serviço mais eficiente. Mas, para isso, também nós precisamos de um sistema jurídico que realmente analise e defenda os interesses do consumidor. Por exemplo, nós tivemos um dos primeiros casos no Brasil, foi um consumidor que comprou, na época, uma filmadora. Ele veio para o Brasil, essa filmadora não funcionou, só que essa filmadora não tinha produção aqui. E, na época, essa empresa, por várias vezes, se negou a devolver ou
buscar uma solução para aquele produto com defeito e foi entrada com uma ação. Depois de 10 anos, essa empresa foi condenada, né? E ela foi condenada a pagar o quê? Apenas R$4.000 na época. Ou seja, apenas devolver uma filmadora. Mas e o trabalho que o advogado teve, o transtorno do consumidor que não pôde usufruir de um bem que ele comprou? Então, é necessário que haja um equilíbrio também na prestação jurisdicional nas relações de consumo. Então, é importante que a gente tenha essa proteção. Outra questão com relação à cultura, e aí o senhor havia me colocado de experiência, na Inglaterra, quando eu morei, eu tive uma prestação de serviços bancários. E eu fui sacar um dinheiro no caixa eletrônico, esse dinheiro não veio, e eu não consegui sacar, fui ao caixa eletrônico do lado e consegui sacar o dinheiro. Quando veio a conta, né, o extrato bancário, veio o débito 2 vezes do mesmo valor, e eu só peguei um dinheiro. E aí, qual foi a informação? Eu reclamei perante esse banco na Inglaterra, eles tentaram localizar se havia erro, não localizaram, mas o que me surpreendeu nessa minha experiência foi que eles acreditaram na minha palavra. E nessa minha palavra, eles devolveram o dinheiro que eu havia sacado, porque queriam me manter como consumidora dos serviços que eram prestados por esse banco. Para mim, é um choque cultural interessante, porque no Brasil, né, infelizmente, isso não aconteceria. Vamos complicar um pouquinho, porque a legislação vai evoluindo, nem sempre na mesma velocidade que os costumes, e nós temos uma autêntica revolução já de alguns anos, que é a internet e a possibilidade que nos interessa no caso do programa, especificamente a possibilidade de compras transnacionais por meio da internet. Complica um pouquinho, né, professor? Do ponto de vista até da legislação. Sim, mas nós, na Europa, se nos quisermos cingir à Europa, nós temos hoje um conjunto de 5 diretivas, que são leis europeias, que para vigorar na ordem interna de cada um dos Estados, carecem de ser transpostas para as legislações desses Estados, que cuidam do problema, e mais do que isso, nós temos, em matéria de resolução de litígios, um órgão transfronteiras que se ocupa de todas as contendas, de todos os diferendos, de todos os casos suscitados pelos consumidores. Não quero significar que a lei seja perfeita, mas desde 1997 a 2011 que houve um considerável esforço para aperfeiçoar as leis e conferir direitos mais substantivos aos consumidores. Por outro lado, em 2012, uma comunicação da Comissão Europeia visando ações no quadro de uma política de desenvolvimento do comércio eletrónico, com 16 pontuais ações que visavam reforçar o grau de confiança e de segurança do consumidor no mercado de consumo eletrónico. Isso está a fazer-se passo a passo. Tendo em vista, justamente, todas estas questões, é possível se falar em diplomas internacionais, diplomas legais únicos, como, por exemplo, uma proposta que foi apresentada em 2010. Países das Américas fizeram uma proposta no sentido de criação de uma convenção continental interamericana com relação a direitos do consumidor. Visualizando esta proposta e talvez até outras propostas mais amplas, mas em termos transnacionais, é possível, diante de todas essas considerações, se pensar em um dispositivo desse tipo? Nós temos, desde já, a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, a resolução 39/248, de 9 de abril de 1985, que neste momento conhece desenvolvimentos em vista da sua reformulação, que impõe aos Estados-membros das Nações Unidas,
da Organização das Nações Unidas um conjunto de ações em vista do cumprimento dos direitos outorgados aos consumidores. Isso é um bom passo, mas aquilo de que se precisa é da efetivação dos direitos, tornar execuíveis esses direitos, porque não basta conferir direitos, dar direitos aos consumidores. É preciso que esses direitos se tornem reais. Como bem colocado pelo professor, ele lembrou uma resolução das Nações Unidas, que é de 1985, e, coincidentemente, 5 anos depois, o Brasil teve a sua primeira lei de proteção efetiva do consumidor. Então, o que se percebe é que há um diálogo internacional para a proteção dos direitos fundamentais e o consumidor se insere, como bem colocado pelo professor, na categoria de direitos humanos e direitos fundamentais, e esses direitos devem ser exercidos. É possível uma convenção internacional? Sim, nós temos aí o exemplo da União Europeia, mas é importante que, como foi bem posto também, que isso é um processo gradativo, né? E que ele paulatinamente vai se desenvolvendo, não só para reconhecer esses direitos, mas que aos poucos esses instrumentos sejam aperfeiçoados. A exemplo do Mercosul, nós avançamos no protocolo de Santa Maria, mas até agora esse protocolo que visa garantir uma proteção do consumidor no Mercosul não entrou em vigor. Vários motivos, dentre eles a questão dos sistemas diferenciados de proteção do consumo. Porque quando nós falamos em proteção internacional de uma pessoa ou de um direito de exercer direito em outras jurisdições, nós precisamos aperfeiçoar os instrumentos de cooperação jurídica internacional. E se você tem um sistema que num país é mais avançado e no outro não, você vai ter muito mais demandas do que demandados. Então, você põe o país apenas para serviço de um lado. E a ideia de cooperação jurídica internacional é que todos ganhem com o tratado internacional. É importante que a sociedade ganhe com a proteção do consumidor. Então, no âmbito interamericano é possível sim, mas ele deve ser pensado gradualmente. Nós temos diferentes sistemas de proteção do consumidor. Então, por exemplo, no Brasil nós temos a proteção constitucional e infraconstitucional. Em outros estados, culturalmente, a proteção é só infralegal, não há proteção constitucional. Em alguns estados, nós temos sistema de proteção coletiva da proteção do consumidor. Em outros estados, não se reconhecem as ações coletivas. Então, nós precisamos, primeiro, criar canais e todo o diálogo é bem-vindo, como ocorreu nas Nações Unidas, como ocorreu no Mercosul. E eu espero que haja no sistema interamericano e, quem sabe, um tratado internacional protegendo o consumidor e aí fazendo com que, independentemente do lugar onde ele se encontra, ele realmente terá esses direitos protegidos. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados, ficamos muito felizes com o nosso programa de hoje. Espero que você também tenha gostado. Nós conversamos com a professora de Direito Internacional Inês Lopes e o professor e especialista em Relações de Consumo, o professor Mário Frota. Direito Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. Você pode rever os seus programas favoritos na página da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Tem alguma sugestão? Escreva para a gente. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Tchau!